Olá, galera! Vamos bater um papo aí sobre a transitividade do verbo, belezinha? Então, essa aqui é a minha aluninha, né? Ela tá com aquela cara assim, tipo, nossa, professora, o que a senhora vai falar? Ai, eu não lembro. Ai, eu nunca vi. Ai, eu não sei o que é isso. Mas eu quero que você fique tranquilo que logo, logo essa carinha sua vai melhorar e você vai ver que você vai lembrar desse conteúdo, belezinha? Então, primeira dica é que só existe transitividade do verbo se ele for significativo. Isto é, verbos de ligação, verbos que expressam estado, eles não vão ter complemento verbal. Então, por exemplo, eu faço uma frase assim: Simone está contente com os alunos. O verbo aí é está. É um verbo de estado, é um momento, ela está contente com os alunos naquele dia, naquele momento. Então, este verbo aí não pode ser, este contente com os alunos, não pode ser considerado complemento verbal, porque o verbo está é um verbo de ligação, beleza? Isso aí é outros 500, né? Quando a gente vai explicar, por exemplo, o predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, e aí você vai ter uma clareza a respeito da transitividade do verbo. Mas para você ficar mais tranquilo, para você ficar bem por dentro do assunto, é só você lembrar que os verbos significativos são aqueles que expressam ação e fenômenos da natureza, belezinha? Continuando o nosso assunto, a transitividade é quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento verbal, que é a mesma coisa de um objeto. E essa carinha aqui é uma carinha de surpresa, né? Ai, meu Deus, e agora? Ai, não tô lembrando. Calma. Você vai logo, logo perceber como é fácil você identificar se o verbo é transitivo, é intransitivo e qual é o complemento verbal dele, se é um objeto direto ou um objeto indireto. Vamos lá? Então, aqui, continuando o assunto transitividade do verbo, então, dentro desse assunto, nós estamos tratando da análise sintática, né? Nós estamos falando sobre análise sintática, nós estamos estudando os termos da oração. E agora, depois da nossa revisãozinha de sujeito, a Pro veio aqui fazer uma revisãozinha aí sobre a transitividade do verbo. Essa aulinha aí também já ocorreu no CMSP, hein, no dia 26. Então, eu tenho aí, verbo intransitivo. É aquele que não precisa de um complemento para ter sentido completo. Opa! O que é isso, professora? Isso aqui é o seguinte, galera. A ideia encerra-se no próprio verbo. Então, eu tenho aqui, Sabrina nasceu. Eu não preciso colocar aqui, Sabrina nasceu na tarde de domingo, para você entender que Sabrina nasceu. Eu não preciso colocar aqui, Sabrina nasceu de parto cesárea, para você entender que Sabrina nasceu. Então, o verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Ele, por si próprio, já tem um sentido completo. O bebê caiu, você não precisa falar, o bebê caiu da cama, o bebê caiu do berço, o bebê caiu do colo da mãe. Você não precisa. Minha mãe ainda não voltou. Você não precisa falar, minha mãe não voltou do trabalho, minha mãe não voltou da igreja. Simplesmente você fala, minha mãe ainda não voltou, as pessoas entendem. Só faço chorar. Você não precisa falar, ai, tô chorando porque tô triste, tô chorando porque comi muito, tô chorando por causa do... Você não precisa. Então, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo, ele não pede complemento. Aí eu coloquei a cegonha aqui, tá bom, gente? Pra gente pensar aqui, né? Sabrina nasceu, né, gente? Mas vocês sabem, né, que não tem nada a ver com cegonha, né? Mas tudo bem, isso aí é aula de ciências, beleza? Dentro da transitividade do verbo, terei o verbo transitivo, que é aquele que necessita de um complemento para ter sentido completo. Isto é, se eu parar minha oração no verbo, ela não vai ter sentido completo. Quer ver?
Então, coloquei uma dica aqui, né? Eu sou a professora da dica, viu, gente? Porque, olha, se os alunos lembrarem todas as dicas que eu falo, meu, você vai arrebentar no concurso. Porque é a dica que faz você lembrar o conceito. Então, olha lá. Complemento verbal é a mesma coisa que objeto. Às vezes a gente fala complemento verbal, o aluno tá achando que é uma coisa diferente de objeto. Aí a gente fala objeto direto, o aluno fica assim, olhando para você. Complemento verbal, objeto direto, objeto indireto é a mesma coisa, belezinha? Então, seguindo. O verbo transitivo direto é aquele em que o complemento verbal não inicia com preposição. Então, primeiramente, eu falei o quê? Que ele é transitivo direto porque ele pediu um complemento. Porque se eu parar a minha frase aqui no verbo, ela não vai ter sentido completo. Os adolescentes amam. Você falou, os adolescentes amam. Você vai falar, ama o quê? Ama quem? Não é isso? Os adolescentes amam pizza. Então, eu tenho aqui um objeto direto. Por quê? Porque depois do meu verbo não apareceu a preposição. Depois eu tenho, os clientes aguardam a sua vez. Então, eu tenho aqui o verbo aguardar, que né, no caso aqui está no plural, né? Está conjugado aqui, os clientes aguardam. Então, eu tenho aqui esse a, não é uma preposição, este a é um artigo, né? Então, eu tenho aqui, ó, o artigo, ele vai preceder o substantivo, nesse caso aqui o pronome, né? O pronome de posse, né? Sua vez. Então, aqui, ó, verbo transitivo, direto, e o meu objeto é direto, a sua vez. Então, esse a não é preposição, tá? Cuidado com isso. Depois, verbo transitivo indireto. É aquele que o complemento verbal inicia-se com a preposição. Aí ficou, né? Mamão com açúcar, hein, galera? João gosta de Fernanda. Aqui é o verbo gostar. Se eu termino a frase aqui, João gosta, ela tem sentido completo? Não, ela não tem. Quem gosta, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. Então, aqui, ó, João gosta de Fernanda. Olha a presença aqui da preposição. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Então, meu complemento aqui, ó, está ligado indiretamente por causa da preposição. Lucas esqueceu-se do livro na escola. Aqui eu tenho esqueceu, quem esqueceu, esquece alguma coisa. Porque se eu falo aqui, Lucas esqueceu, você vai perguntar, ué, esqueceu o quê? Então, Lucas esqueceu-se do livro na escola. Então, aqui, do. Ah, professora, do não é preposição. Olha que é, hein? Olha a contração aqui. De mais o igual a do. Porque nós vamos combinar as preposições com os artigos. Ah, mas isso é outra conversa, né, gente? Lá no aulão a professora vai tirar todas as dúvidas, belezita? Então vamos lá, verbo transitivo indireto, meu complemento aqui, meu objeto indireto do livro na escola. Seguindo, um verbo pode ter dois complementos? Dois objetos, professora? Sim, queridos alunos. Eu vou ter aqui o verbo transitivo direto e indireto. É aquele que apresenta os dois tipos de complementos verbais. Ana convidou os amigos para seu aniversário. Então, primeira coisa, na análise sintática, identifico o verbo. Já identifiquei. Verbo convidar, só que ele está conjugado, Ana convidou. Convidou quem? Os amigos. Para onde? Para seu aniversário. Então, eu tenho aqui um objeto direto, porque esse os é artigo, e logo depois eu tenho para preposição, que é um objeto indireto. Então, logo eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Emprestei a coleção de livros à minha colega de turma deste ano. Então, estou trabalhando aqui. Opa, verbinho aqui, coisa linda. Emprestei. Emprestei o quê? A coleção de livros. Para quem? Para a minha colega de turma deste ano.
Então, eu tenho aqui um objeto direto, a coleção. Esse artigo coleção aqui é substantivo. Depois, eu tenho aqui o acraseado. Ué, professora, a senhora falou que era preposição, a senhora não falou que era crase. Mas a crase é a contração da preposição a com o artigo a. Isto é, eu juntei os dois as e eles me deram aí um sinal aqui, ó, que é a crase, que é o sinal voltado aqui, ó, para o lado esquerdo. Se não para o lado de cá é agudo, né, gente? Mas aí também já é outro assunto, né? Então, vamos lá. Prestei a coleção de livros à minha colega de turma deste ano. A preposição está aqui, ó. Ah, professora, eu não vou lembrar. Você vai lembrar sim. Porque se o a tiver craseado, você vai saber que ali tem uma preposição junto com um artigo. Deu uma contração, virou um a craseado. Aqui eu tenho um artigo porque ele está acompanhando um substantivo. Toda palavra precedida de um artigo é um substantivo. Toda palavra. Então, o artigo ele tem o poder de substantivar as palavras. Beleza? Então, nunca aqui, ó, vai ser uma preposição ou uma crase. Sempre aqui vai ser um artigo. Por quê, professora? Porque aqui, ó, coleção é um substantivo. Beleza? Então, aqui, objeto direto. Objeto indireto, logo meu verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. E agora, fechando com chave de ouro, outra dica. Observe, não existe dois objetos iguais para o mesmo verbo. Isso aqui em concurso é uma maravilha. Por quê? Porque aparece lá a frase, por exemplo, poderia aparecer essa frase lá, emprestei a coleção de livros a minha colega de turma deste ano. Letra A, verbo transitivo direto, objeto direto, indireto. Verbo transitivo direto, objeto direto, objeto direto. Verbo transitivo direto, indireto, objeto indireto, objeto indireto. Aí o camarada vai lá, vê isso aqui, ó. Coleção de livros, mete lá que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, indireto. Isso não existe, tá bom, gente? Esquece, baby. Só existe verbo transitivo direto e indireto, beleza? Nunca vai existir para o mesmo verbo dois objetos iguais. Belezinha? Beleza, professora. Então, seguindo, galerinha. Tô empolgada, gente. Desculpa, nem sempre é assim. Preposições. Só para relembrar, hein? Nem coloquei aqui as contrações e as combinações. Isso aí a gente faz no aulão, tira uma dúvida, a Pro monta uma tabelinha, tem vídeos na internet. Preposição é a classe de palavras invariáveis. O que é invariáveis? Elas não sofrem mudanças, beleza? Então, quando eu falo variável, é masculino, feminino, singular, plural. Neste caso, a preposição é a classe de palavras invariáveis que ligam dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regido ao regente. É que vai vir uma liçãozinha muito maravilhosa por aí, então vocês já vão aí, ó, decorando. Na verdade, não é decorando, tá, gente? Porque a gente não vai conseguir decorar a preposição. Esquece a palavra decorar, apaga. Faz de conta que eu não falei essa palavra. Na verdade, conforme a gente vai fazendo os exercícios de análise sintática, a gente vai lendo, a gente vai escrevendo, a gente vai reconhecendo no texto, a gente vai percebendo a preposição e a gente vai percebendo aqui o termo subordinado segundo ao primeiro, belezinha? Coloquei aqui as mais comuns, beleza? A, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, essas aqui são as mais comuns. Por que eles colocam que são as mais comuns? Porque aqui não tem nenhuma combinação e nenhuma contração. Então, aqui você não tá vendo o acraseado, aqui você não tá vendo o da, aqui você não tá vendo do, aqui você não tá vendo dos, beleza?
mas isso daí não é algo que você não, oh meu Deus, eu não vou conseguir. Você vai conseguir porque você é inteligente, você é estudioso, a Pro tá aqui, e conforme nós vamos praticando os exercícios, tirando as dúvidas, cada vez mais você vai lembrar todo esse conteúdo, beleza? É isso aí, galera. Fica com Deus. Até a próxima revisão. Espero que vocês tenham entendido.